Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauch, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada no desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de DNS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa nessa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox, quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você. Seu cliente tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá. Bom dia, senhores! Fala, guerreiros! Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito legal todas as manhãs que a gente esteja juntos aqui no canal, trazendo informação, transformando em conhecimento, boas práticas, muito aprendizado no decorrer destes 102 episódios do nosso Café com Segurança, galera. Essa semana a gente está comemorando o 100º episódio, inclusive amanhã teremos um episódio especial em comemoração ao 100º episódio. Fala, Christian Visval. Kleber, você está preparando o bolo pra gente? Não. Porque toda sexta-feira você prepara alguma coisa, tal. Hambúrguer, então, a galera verdade. que segue a gente nas redes sociais sabe dos hambúrgueres na churrasqueira, né? A motivação que a gente dá para os nossos amigos aqui, para que eles também façam a sua confraternização com as suas famílias. A da Batente está esperando o bolo, dessa né? forma. Nada menos que isso. Isso aí. Fazer uma pizza para você, Cristian. Tá Mas é isso aí, já. galera. Muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, Christian Visval, Adalberto Benhaja e a nossa convidada especial de hoje, a Rúbia está aqui com a gente. Bom dia, Rúbia. Bom dia, adorei a animação inicial de vocês. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que nos acompanham já logo cedinho, esse astral maravilhoso, com esse dia lindo que está aqui, pelo menos em São Paulo, está um dia muito bonito, e quando a gente tem esse sol, o astral fica assim também, né? Quando não tem, tem que estar com o astral lá em cima também, né? Então, gostei da introdução, segurança de fato é um ponto muito importante, permeia o meu tema de hoje também, hein? Muito legal, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas vamos referenciar primeiro essa galera que já chegou aqui com a gente, o pessoal já sabe, chega cedinho, a gente está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica também, valeu galera do Face, para o Facebook do CT Segurança,
também o perfil do CT lá conosco. A galera que está no Face já compartilha com o pessoal, faz chegar esse conteúdo para mais pessoas aí nos seus grupos, na sua rede do Face, e a galera aqui do YouTube que ainda não se inscreveu no canal. Acho que não tem ninguém que não tenha se inscrito, não. Mas se tiver alguém, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e dá um like nesse vídeo para que esse conteúdo possa ser relevante na visão do YouTube, porque ele já é relevante por si só para o segmento e faça chegar em mais pessoas. E é muito legal estar aqui com o pessoal. Vamos ver quem que chegou. O Everton Lima, da PGB Protect, já coloca aqui o bom dia e coloca, olha, ao quarteto, muito obrigado pelas mais de 120 horas do tempo dos senhores doadas para esse programa. 120 horas de ao vivo. Tem todo o processo de preparação, é muito legal. Realmente a gente doa esse tempo e com muito carinho e aprende demais, viu, Everton? A gente está aqui aprendendo todos os dias de manhã, essa galera sensacional que está conosco e que inclusive mandaram vídeos que já estão nas redes sociais aí, o pessoal tem visto. Sensacional. Rodrigo Camargo também está com a gente, o Roberto Coletti, grande Coletti, o Alan Silva, João Gabriel Barreto da ICTS com a gente, Clearzone Brasil, Coronel Ramalho, grande Coronel, bom dia, Antônio Moimás, professor Teane Silva, a Érica Zanetti, ela que capitaneia lá o nosso Gestoras da Segurança. Queridíssima. Muito bom dia. Coronel Sérgio Viana também conosco, Renato Buiu, que já esteve aqui também no café, assim como o Eitan Magal, o Benedantas está com a gente sempre aqui em toda a nossa programação, Paulo Bonfogo da Alfacense, Fernando Sois Silva da Performance Lab, o Carlos Viloche da Alfacense, Dionei da Protect Solução, Jefferson Fonseca, o Fred, a Viane, grande Vi, um beijo, querida. Dionei, aí entrou o monte do CT Segurança, Go Kleber. Não. Kleber, você tem que ler, depois do Rogério Borges, tem um comentário do Benê. Vale a pena ele ser citado. Vamos lá. Érica Zanetti, descobri que o topete do senhor Silvano foi inspirado pelo Lô, da novela Fina Estampa. Meu Deus. Você fez eu fazer isso. O Silvano revelou. Jonathan Ribeiro. Benedantas descobriu. Conosco. A Neuza Ferrão. Opa, minha mãe, querida. Aê! Boa! Dona Neuza, se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso, por favor, mãe. Grande Serafim está conosco. O Lima, lá da Ibragesp, Autodefesa Brasil, aqui na área conosco também. Já esteve aqui falando sobre segurança 360 graus. Daniel Rocha, no meio aqui dos comentários do Go Kleber. Eleni, o Shinji Kiota. Sandro, da DirectX, em Blumenau conosco. Quem mais? Eleni, Theo Teleteiro, cheguei. E o Theo já me mandou o vídeo, Kleber. Eu vou passar já mandou? Essa liderança aqui. Já. Ajudem o Christian Visual. Os caras estão competindo, né? Que beleza. Kleber, só mandar um abraço para todo o meu time aí, que hoje a BHC completa 12 anos de vida. Aê! Parabéns! Ele confessou pra gente, pessoal da BHC, que vai rolar um iFood free para toda a equipe hoje, hein? Opa! O Silvano vai pagar. O que fazer com um cara que não combina essas coisas e ao vivo faz um negócio desse, Adalberto? Eu leio os pensamentos do Adalberto. Ok, Silvano. Ok, Silvano. Mas é isso aí, galera. Parabéns, Adalberto. Muito legal, cara. Parabéns. 12 anos de empresa Obrigado. É um marco muito importante. Valeu mesmo. E a gente gerando conteúdo todas as manhãs, não só no Café com Segurança, no decorrer do dia também tem uma programação intensa aqui do canal. Silvano Barbosa, como está a programação aqui no canal? Uma coisa muito legal também para falar, ontem o CT fez 1 ano de portas abertas. Boa. A nossa comemoração é no dia, no 26. dia dos 300, né? Que a gente fez a festa dos 300. Mas ontem faz exatamente 1 ano que a gente abriu as portas. Aliás, que festa, hein, Cris? Top. Marcante Foi top. no segmento, muito legal. Mas vamos falar da A programação. banda que tocou Vamos no lá. começo e no final foi fantástica, cara. A tal da Seg Band. Não, essa foi no meio. Ele tá falando da outra. É muita sacanagem, é muito bullying, velho.
Ai, Vamos meu lá, Deus. Bom, hoje a gente tem uma programação muito extensa. A gente está agora com a nossa querida Rúbia Ferrão participando, falando sobre LGPD. Depois a gente tem às 10 horas a Dicom falando sobre a linha Catrax, trazendo inclusive uma promoção do produto aqui na nossa live. E às 1h30 começa o 9º Congresso da CIESE de Santa Catarina, e online, obviamente, né, pelo momento, e a gente vai estar participando junto com eles ao longo, que vai até o começo da noite esse congresso. Às 17 horas às 17 horas temos o Passo para Frente com o nosso querido Tarcísio falando sobre os segredos de um pitch vencedor. Às 19h30 temos painel de rastreamento, falando sobre conheça mais sobre gerenciamento de riscos com o André Veleda, e também o Roberto Coletti com os convidados Douglas Pré e Romeu Pose no Tacada de Mestre. O Douglas, que já esteve conosco, ele é superintendente de segurança lá do Banco Santander, esteve conosco aqui no Café e gravou um podcast, o CTcast, com a gente também. Super Programação obrigado. intensa hoje. Hoje Pela tá. Muito legal. Show. Isso aí. Rúbia, mas vamos começar Oi. a falar da LGPD. Antes disso, né, Kleber? Quem é Rúbia? De onde venho? Quem sou Todas eu? aquelas informações. Sou amiga Para de nossa vocês. audiência que não conhece ainda a Rúbia, se apresenta para nossa audiência, Rúbia. Nesse momento ela está pensando assim, nossa, eu fui no Gestoras, era tão direitinho o negócio, né? Eu tô amando, acho que tem que ser Arrumadinho. assim mesmo, super alto Aliás, astral, tô gostando. Fica o convite aqui para o pessoal. A Rúbia fez um grande episódio, um bate-papo muito legal no programa Gestoras da Segurança e está aqui no playlist do CT. Opa! Exatamente, inclusive a Vanessa Brito, que está participando aqui no chat também, fez parte. Uma grande faz parte amiga. das gestoras, é isso aí. Muito bem, gente. Mas olha, adorei. Obrigada a todos vocês que estão me deixando entrar aí nas suas casas logo cedinho para falar da LGPD. Eu sou a Rúbia Ferrão, eu sou advogada e professora de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais. Também sou mestranda em Direito Civil pela USP, especialista em Constitucional. E sou sócia do Pigão, Ferrão e Fioravante, advogados associados, que é especializado em Direito Digital e Direito Empresarial. Então, a ideia é passar um pouquinho da minha experiência nessa área. Esse ano já completa 15 anos que eu tenho atuação na advocacia em Direito Digital, mas já trabalho com isso bem antes, ainda desde a época de estágio. Então, já passei por muitas águas aí voltadas a esse assunto. Então, a ideia é poder compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha vivência e desse assunto que eu diria que é o assunto do momento, né? Que tem deixado aí todo mundo atento ao que precisa fazer, tem gente que está bem preocupado. Então, acho que a ideia aqui é a gente mostrar que a LGPD não é um bicho de 7 cabeças e que todos nós temos aí como seguir os preceitos, isso não vai atrapalhar os negócios, na verdade, isso pode ser muito melhor para os negócios. E, enfim, acho que essa que é a ideia desse nosso bate-papo de hoje de manhã. A não ser Super que você legal. tenha uma empresa de telemarketing, né? Mas você sabe que até no telemarketing vai precisar ter algumas adequações, mas não é permitido, até porque é uma função muito importante, né, para a nossa sociedade. Então, desde que ela seja feita com respeito a alguns pontos, tá tranquilo, pode fazer. Isso é legal a gente E falar a um pouquinho sobre... A quem se aplica a LGPD? Qualquer Opa. CPF, qualquer CNPJ, a qualquer pessoa, né? A quem se aplica? Isso, a aplicação da LGPD ela é voltada a qualquer pessoa física ou jurídica que faça a oferta de bens e serviços a indivíduos no Brasil. Então, não necessariamente a brasileiros, mas a indivíduos que estejam aqui no nosso território, né? Também para dados tratados aqui no Brasil. Quando a gente fala a palavra tratamento, que é a palavra que foi escolhida pela Lei Geral de Proteção de Dados, envolve muitos verbos, porque é qualquer operação com dado pessoal. Então, às vezes, a pessoa tem a impressão que só se aplica a LGPD se ela coleta dados, né? E não, se você armazena, se você tem acesso, se você compartilha, se você elimina dados, você está realizando um tratamento e, por isso, está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. E vale lembrar que se aplica não só às pessoas
de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, mas também aos órgãos públicos. Então, a pessoa jurídica de direito público também está sujeita à lei, o que é uma grande vitória para todos nós cidadãos, já que o Estado, assim, o ente, ele trata muito de nossos dados. Só não vai se aplicar a lei de proteção de dados para as pessoas físicas que não tratem os dados com fins econômicos. Então, a gente tem a nossa agenda ali no nosso celular, o álbum de família, você não precisa ficar pedindo autorização para a família para tirar foto, tá? Fica tranquila. Isso que está ainda no âmbito doméstico de um tratamento sem fins econômicos não está sujeito à lei, mas todo o resto, ainda que seja uma pessoa física, ainda que seja, enfim, para uma atividade que não tenha uma remuneração imediata, né? Porque temos lá organizações filantrópicas, vai estar sujeito à LGPD, mesmo assim, se realizar o tratamento de dados. Agora, uma outra dúvida, Rubia, dentro do nosso mercado de segurança, por exemplo, você entra num estabelecimento que tem aquela placa, sorria, você está sendo filmado, esse ambiente está sendo filmado. Essas Excelente. Imagens podem ser consideradas dados e uma pessoa pode falar, eu não gostaria que isso seja filmado. E, como assim você não gostaria? Sai daqui, então. Qual que é a responsabilidade? Simples assim. Exatamente. Se eu tenho um estabelecimento e falo, estou filmando tudo aqui. Ah, não, mas eu não quero. Como assim? Já pensou, né? Muito bem, adorei essa pergunta. A gente precisa entender, então, o que é dado pessoal, porque a gente está falando dado pessoal e, às vezes, talvez os nossos ouvintes estejam pensando que dado pessoal é dado de cadastro, né? RG, CPF, nome, que também é dado pessoal. Mas o conceito de dado pessoal é muito extenso, porque a gente está falando em qualquer informação relacionada à pessoa natural, nós, pessoas mesmo, né? Identificada prontamente, então seu nome completo, ou identificável, que pode ser os registros de geolocalização, IPs e outras coisas que possam tornar uma pessoa identificável. Quando a gente fala em imagem, que é uma forma mais imediata para a identificação de uma pessoa do que a sua fotografia, do que o seu vídeo, né? Então, de fato, sim, esse conteúdo são, sim, dados pessoais. E aí o que a gente precisa entender é qual a base legal para tratamento desses dados, que é um dos pontos importantes da lei. Tem que ter um fundamento, uma hipótese autorizadora para tratamento de dados. O que a gente pode dizer? Um mito que eu acho que a gente já precisa começar a quebrar aqui no programa logo cedo é que tratamento de dados ele não é só baseado em consentimento. Consentimento é uma das 10 hipóteses autorizadoras, que não existe uma hierarquia entre elas, qualquer uma dessas hipóteses autorizadoras, elas são fundamentais e podem justificar o tratamento de dados. Então, por exemplo, numa situação dessa, da segurança de imagens, o tratamento aí não é baseado em consentimento. Se você me disser, não, aí é consentimento, de fato, ele vai poder falar, não quero ser filmado. Só que aqui a gente está falando numa outra hipótese autorizadora, que parece ser a mais adequada nesse contexto, que é o legítimo interesse. Né? O legítimo interesse, não só da pessoa que está realizando a filmagem, que é a controladora, mas de toda a sociedade, porque dependendo do local que está sendo filmado, a ideia é não só a proteção do próprio titular, porque ele está num ambiente que a filmagem ela é feita para fins de segurança, né? Então, não só para a sua própria segurança, mas para a segurança de todos aqueles que circulam ali no ambiente. Então, existe uma base legal que é o legítimo interesse, mas que ele exige que você faça um teste de proporcionalidade, porque o legítimo interesse do controlador, que é quem está decidindo ali por realizar a filmagem, ele não pode se sobrepor ao interesse do indivíduo, aos direitos desse indivíduo que é titular de dados. E aí, justamente por isso, Christian, que é recomendado você colocar uma plaquinha avisando, olha, titular de dados, você, pessoa que está circulando aqui, tem uma câmera aqui. Então, não enfie o dedo no nariz, né? Não faça alguma coisa aí que você não queira, porque senão, veja, eu vou estar vulnerando o direito desse titular. Agora, se você vira para mim e fala, vou colocar uma câmera no banheiro, que segurança que eu vou garantir dentro do banheiro? Me parece que num ambiente como esse, privacidade e intimidade são direitos que se agigantam em prol de um direito à segurança, que seria esse que a gente está tentando tutelar. Então, câmera no banheiro não tem legítimo interesse para isso. Talvez teria que ser aí sim um consentimento, que seria extremamente estranho, né? Um exemplo aí bem mais, enfim, esdrúxulo, assim, para que a gente possa entender essa situação. Então,
apontar aonde tem uma câmera de segurança, e isso vale para monitoramento em qualquer contexto, de e-mails, de internet, de câmeras, de ligação e tudo. O ideal é que você retire essa expectativa de privacidade desse titular, para que evite que ele revele coisas aí que possam deixá-lo numa situação mais vulnerável. Mas nesse caso, Rúbia, porque o risco sempre, às vezes, é a subjetividade da coisa, né? Porque assim, ok, aí colocou o aviso de que o dado imagem está sendo armazenado e visualizado, tem a questão da força maior, que é a segurança, o interesse, né, comum, como você disse, mas a pessoa pode chegar e falar, não, mas eu não acho que essa câmera me protege. E aí, vai ser mais um tema só para a gente continuar discutindo em tribunais, ou quanto isso efetivamente vai melhorar as nossas vidas, né? Pegando nesse exemplo. Isso, na verdade, o titular, ele tem esse é um outro ponto extremamente relevante na lei, que são os direitos do titular. Ele, inclusive, pode se opor ao tratamento, ele pode falar, não, eu não concordo com esse tratamento que você está fazendo. Só que aí vai competir, se isso acontecer e o controlador, que é quem está fazendo as imagens do local, ele tem numa situação como essa, para mim é muito, na verdade, eu não vejo aí, de certa forma, grandes desafios, porque a gente sabe que é normal em determinados ambientes você ter uma câmera de segurança, e a gente elevou a segurança muitas vezes, né, nessa sociedade que vivemos, a segurança ela está ganhando de privacidade nesse contexto, câmeras na rua, câmeras em residências, as pessoas estão abrindo mão de parte da sua privacidade em prol dessa segurança. Então, se você demonstra que você tomou todas as cautelas, né, para fins de armazenamento dessas imagens, está sendo respeitada a finalidade do tratamento. O que é a finalidade? Nós estamos falando aqui, é o tema do nosso café, segurança. Então, eu tenho que respeitar essa finalidade, porque o que pode acabar acontecendo, e a gente vê os incidentes de segurança, é quando há o desvio da finalidade. Então, a pessoa está lá com uma câmera de segurança e acabou pegando ali uma situação picante de alguém, ou alguma situação engraçada de alguém, e aí se acha no direito de tirar aquelas imagens daquele contexto. Qual contexto? Segurança, e usar aquelas imagens para uma coisa jocosa, num WhatsApp, para viralizar, virar meme, não sei o quê. Aí tem direito de oposição. Veja, você desviou a finalidade. Mas enquanto se está naquela finalidade para fins de monitoramento e segurança, dificilmente o titular conseguiria se opor a isso, que já vamos dizer assim, ainda antes da lei de proteção de dados, nossos tribunais já têm decisões que entendem que esse tipo de contexto de segurança é admissível e é esperado numa vida em sociedade. E nesse exemplo, só uma coisinha, só pegando esse exemplo, então, aí teve a imagem, a pessoa teve o consentimento, está avisado, aí alguém pegou a imagem e utilizou ela para uma situação jocosa, como você citou. Aí, nesse caso, como a gente enxerga onde responsabilizar? Porque a gente vai ter o fabricante do produto, onde armazena os dados, a gente tem a empresa que fez a instalação da câmera, a gente tem a empresa onde está a câmera, e a gente tem a pessoa que pegou a imagem e jogou na rede. E aí, como trata toda essa cadeia, né? Tipo, porque isso é uma preocupação, porque a gente sabe que na maior parte das vezes as leis são criadas para mais punir do que educar, e normalmente os CNPJ são mais prejudicados que os CPFs. Nesse caso, como que trataria uma situação dessa, por exemplo? Isso, a gente teria que avaliar ali toda a situação, mas a lei nos traz essa resposta, porque um dos grandes pontos da lei, que é um dos pilares, é a responsabilidade. Então, a lei trouxe regras claras em termos de responsabilidade. Quem vai ser o pai dessa criança aí, que é o tratamento de dados? O pai oficial dessa criança é o controlador. Então, quem é o controlador que nós falamos? Aquele que toma a decisão sobre o tratamento. Então, se aquela imagem ela é de uma câmera de segurança de um condomínio, por exemplo, né, que está ali filmando, quem que é o responsável pela produção das imagens, armazenamento, tratamento? É a empresa de segurança X, ela que vai responder diretamente em relação a esse titular.
Porém, nada impede que essa empresa ela responda perante esse titular, mas na sequência ela possa se voltar ao que a gente chama de via de regresso contra o responsável direto pela situação, que possivelmente vai ser o funcionário dela, né? Aquela pessoa que estava ali operando aquela câmera, operando ali o conteúdo dos vídeos e retirou aquele vídeo, porque, veja, como que sairia daquele ambiente? Tem que ser alguém que tem acesso imediato ao conteúdo, né? Então, aquela pessoa que aparece diretamente para o titular, porque o titular vai falar, bom, eu estava no banco tal, então essa imagem é do dia que eu estava no banco, é o banco que responde, um exemplo, né? E aí depois o banco fala, mas espera aí, quem tirou aqui do... Então ele vai responder perante o titular. Mas ele pode depois se voltar, aquele prejuízo que ele teve que indenizar, ele pode se voltar contra o responsável direto, que pode ser uma empresa terceirizada, que pode ser, enfim, um funcionário dele próprio. Aí a gente vai ter que investigar para que quem assumiu o prejuízo direto possa, então, ser ressarcido. Rubian, o que mudou de fato, né? Porque isso é uma confusão muito comum, né? O que mudou de fato com essa lei? Porque, assim, muita gente fala assim, não, mas já tinha essa proteção, né? O que a gente tinha antes e o que de fato mudou a partir de agora? Ah, que legal essa pergunta, viu, Silvano? O que mudou em relação à proteção de dados? Porque, de fato, como você disse, a gente já tinha proteção de dados como reflexo, inclusive, da privacidade, da intimidade, de outros direitos aí que nós temos até mesmo na Constituição. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados, como o próprio nome indica, ela veio para dar uma proteção geral, né, generalizada, para qualquer operação de tratamento de dados. Então, independentemente do setor, porque antes a gente tinha para os bancos ali uma série de obrigações de sigilo, de segurança, voltada ao tratamento de dados financeiros, no âmbito do consumidor, no âmbito da internet, no âmbito da saúde, mas essa lei vem e fala, olha, para qualquer pessoa, os princípios básicos são esses, os direitos são esses, as responsabilidades são essas. Então, se a gente pudesse colocar o principal, primeiro, a lei devolve para nós, titulares, pessoas físicas, o direito sobre os nossos dados. Engraçado isso, né? Porque a gente pode parecer uma coisa óbvia, mas não era. Os dados estavam sendo tratados como ativos corporativos, como, enfim, direitos de bases de dados, qualquer coisa menos dados dos cidadãos, né? A quem se referem. Então, acho que essa é uma grande vitória da lei que fala, opa, peraí, vocês querem tratar dados, tudo bem, não tem problema nenhum, tá, gente? Tratar dados é ótimo, é excelente para a sociedade, deve ser fomentado, senão a gente não sai do lugar enquanto sociedade. Então, é ótimo isso, a gente tem resposta para várias coisas, claro que pode ser, só que é aquilo, a gente pode usar para o bem ou para o mal. E o que a lei quer é evitar que esses dados sejam tratados para o mal, né? Que a gente tem um limite ético aí no tratamento desses dados. Então, se eu fosse separar o que muda e o que é o principal de se entender em relação a essa lei, eu separaria 5 pontos, tá? Um primeiro ponto são os direitos dos titulares. Então, você, enquanto empresa, principalmente, ou pessoa física que trate dados, mas vamos pensar aqui na empresa, que é o nosso público-alvo, né? Tem que pegar os direitos dos titulares e eu tenho que ver dentro da minha empresa como que eu vou garantir esses direitos dos titulares. Porque o titular pode querer solicitar informação, ele pode querer saber com quem você trata esses dados, ele pode se opor ao tratamento. Então, sabe aquela coisa que eu tenho que deixar um canal e tratar muito bem o meu consumidor, que o titular de dados pode não ser o meu consumidor ou pode ser o meu consumidor. Então, eu tenho que, de fato, assegurar esses direitos a ele, né? Então, isso seria um dos principais pontos. Segundo ponto importante, né? Eu separei 5, os princípios. A gente passa a ter princípios. Lembra que eu falei da ética, de uma boa-fé no tratamento de dados? A gente tem princípios. Então, gente, eu tenho que ter uma finalidade estabelecida. Não adianta achar, vou tratar dado, não sei por quê. Não, tenho que saber por quê. Para que eu estou tratando os dados? É para marketing. É para segurança. É para saúde. Eu tenho que saber, antes de tratar o dado, qual é a finalidade. E uma vez estabelecida a finalidade, o tratamento de dados tem que ser adequado a essa finalidade. Eu tenho, então, que avaliar se isso que eu estou solicitando é realmente necessário. Então, eu preciso pôr uma câmera de segurança
num corredor que está indo para o banheiro, qual que é a necessidade disso? Ah, mas em cima de um caixa eu preciso pôr, porque ali, se for ter um assalto, é ali que vai vir. Sei lá, então eu tenho que pensar qual é a necessidade desses dados que eu estou tratando. E eu tenho que dar transparência ao meu titular, eu tenho, enfim, que ter medidas de segurança e prevenção, e eu estabeleci, embora a segurança seja um princípio da lei, eu coloco, então, essa como um quarto ponto fundamental da lei, já que não só porque é aqui o título do nosso programa, então vamos chamar atenção para a segurança, né, para puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas brincadeiras à parte, o que eu costumo dizer é que segurança, até então, ela era aí um padrão de conduta, um standard, né, uma melhores práticas, enfim, a gente tinha os ISOs da vida e tal, algumas resoluções do Banco Central sobre segurança, mas fato é que a lei de proteção de dados, então, meus amigos de segurança, olha a área, ó a área subindo, né? Porque agora a segurança é um dever legal. Não existe proteção de dados sem segurança, né? Como que eu protejo esses dados? Com segurança. E a lei estabelece como obrigação legal. Não tratar dados com segurança faz o tratamento ser irregular. A penalidade é muito grave. Então, por isso que eu falo que a área de segurança subiu, né? Meus amigos aí de todos os setores voltados à segurança, subiu porque vai ser obrigatório comprovar a adoção de medidas de segurança. E quando a gente fala em medidas de segurança, é qualquer situação aí acidental ou ilícita que possa gerar destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dos dados. Porque às vezes a pessoa pensa que o incidente é só o vazamento, né? Mas vamos pensar, vocês são empresas, vamos supor, de câmeras, como disseram. E se o nosso cliente fala, olha, eu tive um assalto no dia tal, eu preciso das imagens daquele dia. Ah, perdi. Não tenho. Veja, isso é um incidente. Ele contava com a gente ter aquele dado armazenado, mas por conta de uma rotina de backup que não foi feita, sei lá o quê, isso se perdeu. Eu tenho uma nuvem, né? Não a nuvem de um dia lindo como esse, mas a nuvem de tecnologia, que é um servidor virtual que armazena minhas fotos. Imagina, fotos é a nossa principal recordação que hoje está na nuvem. Não é? Quem revela fotos? Quase ninguém mais, né? Revela uma outra, mas às vezes eu me surpreendo quando eu abro o meu celular e eu tenho, sei lá, 13 mil fotos, 15 mil fotos. Eu falo, gente, que loucura, isso eu estou falando de 2 anos no máximo, né? Então, assim, é muita coisa. Imagina perder essas fotos da nuvem, que são as suas memórias de vida. Isso é um incidente gravíssimo. Então, a gente tem que começar a pensar em segurança antes de tratar dados, né? O que então eu posso fazer para evitar esse acesso indevido? Se eu estou lá, eu criptografo aqui o meu banco de dados para que não tenha, eu treino o meu colaborador para que ele não faça um meme daquilo engraçado que ele viu dentro do elevador. Então, eu preciso, de fato, adotar medidas de segurança. E o quinto ponto fundamental da lei, separando nesses 5 direitos, princípios, segurança... Não, quarto ponto, bases legais. Qual bases legais? As hipóteses autorizadoras de tratamento. A lei não proíbe nada. Posso vender dados? Posso, mas eu tenho que ter uma base legal. E geralmente venda de dados com consentimento. Provavelmente vai ser essa base que vai ser necessária. Mas eu tenho muitas bases legais. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, eu posso vender dados. Ok, eu vendo os dados. E o que essa empresa que comprou faz com os dados? Eu também sou responsável? Se eu vendi os dados para essa empresa? Olha que legal, né? Perante o titular, talvez, porque vocês podem ser considerados co-controladores desse dado. Então, aí, no caso, teria que fazer um contrato com a empresa, o que ela vai fazer com os dados e ela não poderia repassar, ou se for repassar, a pessoa que passou os dados tem que saber que esses dados serão vendidos e poderão ser repassados. Isso, inclusive com quem você vai compartilhar, né? Que talvez é uma forma de você ir se afastando dessa responsabilidade. E assim, os contratos serão fundamentais, porque às vezes no contrato que você vai falar, olha, empresa, você se obriga a cumprir a lei de proteção de dados. E se obrigar a cumprir a lei de proteção de dados, é isso, é respeitar esses pontos que nós estamos falando, é investir em segurança, é não ter desvio de finalidade, é ter uma base legal autorizadora.
Então, os contratos, se eventualmente você responder perante esse titular direto, você possa se voltar via de regresso a essa empresa que tratou o dado indevidamente, né? Agora, então, assim, voltando... Pode falar, Christian. Pode falar. Até uma outra dúvida que o pessoal coloca aqui, né? Só para não perder o fio da meada. Você acha que em algum momento o LGPD pode atrapalhar o mercado de segurança? E eu falo em relação a tecnologias como reconhecimento facial, porque isso em Londres tem acontecido, né? Londres é o país que tem mais câmeras por pessoa, e até saiu uma notícia ontem na Isto É, que está também no portal da Revista de Segurança Eletrônica, que a polícia de Londres foi julgada por fazer um reconhecimento ilegal por fazer um reconhecimento facial como um ato ilegal. Porque na verdade, eu vejo o contrário, Christian. A Lei de Proteção de Dados vem para ajudar e evitar coisas erradas, né? Por quê? Porque é aquilo que você falou. Bom, para mim, na verdade, para a área de segurança, a lei é extremamente benéfica, porque a lei está falando, invistam em segurança. Então, eu acho o contrário. Então, para a segurança, a gente tem, né, efetivamente um fomento. Pode falar, Adalberto. Eu também acredito que tem essa possibilidade, mas sempre o receio é de como as leis serão interpretadas e normalmente quem vai efetivamente julgar isso, o quanto vai ter a questão da competência técnica, enfim. Mas ok, isso daí é outro tema. Mas, por exemplo, indo um pouquinho mais para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Por exemplo, o controlador é quem possui o equipamento ou é aquela pessoa que opera o equipamento? Porque, por exemplo, essa seria uma primeira pergunta. Tá, peraí, vamos organizar, então. Deixa eu terminar aqui o Adalberto tem que ser assim, gente. Desculpa, viu? Mas eu vou chegar em todas essas. Nem que a gente fique aqui até meia-noite, a gente organiza. Foi rápido, foi 20 segundos de perguntas. Até que foi rápido, né? Mas vamos lá, vários pontos. Só voltando aqui um pouquinho do Christian, né? A gente precisa entender que a Lei de Proteção de Dados, na minha ótica, ela traz segurança jurídica. Eu já sei hoje o que são as exigências. Agora, o cenário que nós tínhamos anterior, esse sim traz insegurança, Adalberto, porque aí eu deixo a interpretação muito elástica de uma privacidade constitucional, eu saber de reconhecimento facial, eu estou dando um espaço de interpretação muito grande para o meu intérprete, que é o Poder Judiciário, no caso, né? Agora, quando a lei já me dá todas as diretrizes, por mais que a gente possa eventualmente ter algumas inseguranças de interpretação aí no meio do caminho, o juiz ele não pode se afastar tanto da lei, e a lei ela já responde isso para nós. Então, respondendo à pergunta do Christian, os dados biométricos que envolvem aí o reconhecimento facial são considerados dados pessoais sensíveis. Então, é uma camada a mais de proteção dos dados pessoais, né? Então, não só os dados biométricos, mas também dados de saúde, vida sexual, religião, raça e outros ali que a lei, e outros que possam, inclusive, causar danos para o titular. Por quê? Porque se minha imagem já começou a me autenticar, vazar essa imagem por aí pode me trazer prejuízos, porque a gente já viu até os deepfakes aí, de pessoas usando a imagem para fazer ali discursos que não aconteceram e tal. Então, a gente realmente precisa ter uma proteção dessa nossa autenticação. Então, respondendo do Christian, a lei, inclusive, traz hipóteses autorizadoras para tratamento de dados sensíveis, que são outras, algumas muito semelhantes, né? Mas, por exemplo, não tem legítimo interesse para isso, mas tem garantia de prevenção à fraude para autenticação do usuário. Então, para fins de segurança, essa leitura biométrica, ela se justifica. Só que quando a gente fala em segurança pública, aí saindo um pouco da segurança privada, mas entrando, já que você mencionou aí a polícia, né, e tal, entrando na segurança pública. A segurança pública, ela ainda é uma das exceções voltadas aqui à Lei de Proteção de Dados, repressão criminal, porque vai ter uma lei específica para isso. Mas nós já temos uma diretriz para o poder público, porque o grande embate de segurança é até que ponto o poder público entra no vigilantismo. Então, até que ponto que essas tecnologias são utilizadas para não segurança, mas sim para vigiar. Que hora que está saindo, o que está fazendo, está indo para um partido político diferente. Enfim, N situações que podem causar grandes danos para nós cidadãos, tá? Mas, de um modo geral, a lei fala de dados biométricos, ela vai dar hipóteses autorizadoras para usar.
e uma delas é garantia e prevenção à fraude, segurança, autenticação do usuário. Então, a gente tem uma base legal para isso. E entrando aqui na pergunta do Adalberto em relação ao controlador, a lei traz esse conceito para nós. Então, controlador é aquele que toma decisões sobre o tratamento. Se você toma decisões, eu quero colocar uma câmera aqui, ali, eu vou salvar na nuvem tal, eu vou contratar esse funcionário que vai ficar aqui operando, ele vai fazer isso, então você é o controlador. Só que dentro desse universo da segurança, a gente vai tendo a empresa que instalou o material. Essa empresa que instalou, provavelmente, ele só se enquadra no conceito de operador. O que é o operador? Que faz o tratamento de dados a pedido do controlador. Então, ele não toma decisões. Se o controlador falar, põe essa câmera aqui, ele vai lá e coloca. Armazena isso aqui, ele vai lá e armazena. Deleta isso aqui, ele vai lá e deleta. Agora, se o operador toma uma decisão, ele está descumprindo talvez uma instrução lícita do controlador. Por isso que o contrato aqui fala, as instruções são essas. Se você sair uma vírgula dessas instruções, você passa a responder junto comigo, ainda que você seja operador, então você vai responder junto comigo. Ou você pode, inclusive, virar um controlador, porque você tomou a decisão. Você pegou aquelas imagens e falou, nossa, olha, reconhecimento facial, que legal, posso aproveitar para ver se a pessoa está gostando do meu produto e fazer uma análise de perfil de venda. E aí, quando você tomou essa decisão, tirou aquela finalidade, você que era só um operador, você se torna um controlador. Então, o que precisa ficar claro é que não é estanque. Eu não posso dizer, você sempre vai ser esse controlador, você sempre vai ser esse operador, porque são decisões que são tomadas. Se você só cumprir ordens de alguém, a chance de você ser o operador é muito maior. Agora, se você passa a tomar decisões, ainda que micro decisões nesse processo macro aí de tratamento de dados, você passa a responder por aquelas decisões tomadas. Rúbia, fazer uma primeiro parabéns por ter lembrado da pergunta do Alberto, né? A gente sabe como é difícil isso, ele complica a vida dos convidados aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta, será que é interessante, por exemplo, a BHC ela é uma integradora, será que seria interessante ela, a partir de agora, ao final do projeto, ela vai lá dar um termo de aceite, eu terminei o projeto, entreguei para você, até para poder cobrar devidamente do cliente, né? E ter o direito de cobrança sobre o projeto ali contratado. Será que é interessante que nesse aceite ele também já coloque ali que, olha, estou entregando para você o ferramental solicitado, a partir de agora a responsabilidade é sua, com relação às questões da LGPD. Será que é legal já colocar isso para provocar essa isenção, para ele no futuro dar algum problema? E o quanto isso protege de fato, né? Porque assim, legal, se só mencionar, né, que você mas só mencionar tem que estar protege. De acordo. Porque no nosso caso ainda tem mais coisas assim, Roberto, que nem você disse sobre a imagem foi e perdeu a imagem. Pô, aí tem lá um instalador que foi lá, colocou o gravador e o HD. Aí teve um incidente, foi ver o HD, deu problema. Tipo, e aí? Mas você dá manutenção no HD, então você guardava os dados. Quer dizer, pode virar complexo isso. Ou a lei esclarece 100% esse tipo de coisa? Então, isso, na verdade, são os nossos princípios gerais. Então, quando acontece um incidente, que eu acho que a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso já, mas só para responder aqui o Silvano também, na verdade, pode ser, a partir desse momento é seu, pode, mas eu diria, Silvano, que essa preparação de estabelecer os limites de responsabilidades, isso começa na contratação, não é na entrega do projeto. No contrato vai ficar estabelecido o que é sua responsabilidade, se você é controlador ou se você é operador, até onde você pode decidir o tratamento, quais são essas orientações lícitas, então, que estão sendo tratadas, como agir em relação a incidente. Então, no momento, a gente fala que o contrato é o namoro, né? Depois que assinou o contrato, é o casamento, né? Então, quando você está naquela negociação, você pode colocar qualquer cláusula, o pessoal consegue discutir, mas depois que casou, que é a assinatura do contrato, por mais que você fale, olha, você recebeu, você não recebeu, vai valer o que está no contrato ali, né? Em muitas das situações. Então, eu tenho que pensar já nesse namoro. Quando começa a proposta vem, proposta vai, vamos assinar o contrato, tudo precisa estar muito claro ali, até onde começa a minha responsabilidade e até onde começa a sua, onde termina a minha responsabilidade e onde termina a sua. Então, contrato, tá? Ainda que depois eu possa melhorar e falar, aqui, lembra daquela fase lá do contrato, estou encerrando aqui para ter mais elementos de prova, ok, mas é o contrato que vai dizer tudo isso. E aí,
aproveitando a pergunta do Adalberto, para a gente falar um pouquinho de tratamento de incidentes, que acho que é legal. Gente, incidente, eu tenho que me preparar para o incidente antes dele acontecer, né? Então, assim, eu tenho que saber quais são os incidentes possíveis da minha área. Eu não posso ficar pensando, ficar esperando. O fraudador hoje em dia, né, os golpistas virtuais, os ataques de ransomware e de outras coisas, eles já existem. Eu preciso saber quais riscos permeiam o meu setor. É um risco do HD queimar? Se eu já sei que isso é um risco mapeado, eu preciso talvez ter 3 HDs lá plugados. Aproveitando os 12 anos da BHC, você pode utilizar o BHC Nuvem. Aí a propaganda para vocês. Ó. Boa! Aí, redundância, né? Aí não se vai Você tem o HD local e você tem a gravação em nuvem redundante. Aí, ó. Boa, Cris. Perfeito. Então, você precisa saber se esse é um problema que pode acontecer, Adalberto. Então, assim, o que pode gerar perda do meu dado? Pode ser uma pessoa humana que chega com esse dedinho mágico e faz deletei, né? Então eu preciso o treinar. Silvano falou que ele tem o dom de queimar essas coisas. Então, imagina, o Silvano vai lá e queima o produto. É complicadíssimo. Então, assim, eu preciso pensar quais são os meus riscos. Eu mapear esses riscos para eu ter as contracautelas. Então, assim, se é perda o meu risco, eu contrato a nuvem, eu ponho um HD físico, eu faço sei lá o quê. Né? Se são ataques externos, eu tenho que fazer um teste de intrusão, eu tenho que monitorar a internet, eu tenho... Então, assim, vocês são os especialistas em segurança, eu só tenho aqui digital, né? Direito digital, e que sempre estou muito perto da segurança, então a gente aprende por osmose as medidas de segurança, mas não é a minha área, né? Mas vocês vão ter que mapear e se preparar para o incidente. Aconteceu um incidente, o que faremos? Vamos chamar a doutora Rúbia Ferrão, a propaganda, já que se o Cristian está fazendo propaganda, vou fazer a minha propaganda aqui também. Então você me chama, porque uma parte importante do incidente é a preservação de provas, porque é o que o Adalberto falou. Mas como que eu sei se é responsabilidade minha, se é do cara? Pode falar. Só tira uma dúvida, porque às vezes a empresa, a integradora, oferece a redundância para o cliente no projeto, ela prevê, e é importante que ela se resguarde, mas às vezes o decisor opta, muitas vezes por questão de custo, de falar, não, essa questão da redundância eu não vou contratar. Documentar, né? Te ofereci medidas adicionais, você não quis fazer backup, não quis, então se perdeu agora, você não pode cobrar de mim, né? E aí entendeu você a preparação? Tem várias perguntas legais também no chat acontecendo, hein? Então, tem muita coisa. Cris, a gente falou... Calma, Christian Visual. A gente falou, Rubia, sobre a questão da imagem. Isso é bem importante para o nosso segmento e ficam aí algumas dúvidas. Mito ou verdade? O pessoal tem ofertado... o pessoal tem ofertado... Começa o quadro Mito ou Verdade? Mito ou Verdade? Tem até ofertado... a trilha sonora. Por exemplo, a questão da ocultação das imagens gravadas das imagens de terceiros mediante um evento. Então, aconteceu um incidente, o analítico tem que fazer uma sombra ou esfumaçar e tirar essa imagem. Precisa disso ou não, dependendo daquela finalidade que você falou, por exemplo, se for algum incidente que represente uma ameaça, por exemplo, para a questão da segurança pública, se está embasado legalmente nessa base legal. Olha que legal essa pergunta, né? Um dos direitos do titular, que são vários, né? O programa é muito rápido, não dá para a gente entrar a fundo, mas é justamente a anonimização, sempre que possível, porque se você pode fazer isso e preservar minimamente aí esse titular, é sempre recomendado, e isso vale para as imagens, num contexto que eu não precise efetivamente saber quem foi a pessoa, eu só preciso ficar ali, sei lá, ainda que seja uma pseudonimização. O que é pseudonimização? Ela é anônima naquele momento, ali não consigo identificar naquele momento, mas pessoal, eu tenho uma temos um probleminha de conectividade. Combinando. Rubia, tá falhando a sua internet, eu acho. Esse foi o toque da Eusébia. Você viu que ela apareceu falando... 8h47. Ela apareceu e foi lá desligar a internet. Caramba. Vamos ver se ela não acredito. Voltou, pelo menos o áudio tá aqui com a gente.
A imagem Rúbia? está travada e o áudio Aí, estava vamos ver se falhando. ela já volta. Mas muito legal. Puxa, passou muito rápido o episódio de hoje, hein? E aí tem as Cara, bodycams voou. também, né? Dos seguranças. Aí, Rúbia, voltou. Tá vendo? Você começa a falar incidente aí, as energias porque faz a gente- cair aqui, É que a entendeu? gente falou que era até as 8h45, né? O pessoal tá me derrubando aqui, não é possível, entendeu? Mas eu estava falando justamente dessa anonimização. Então, se isso pode ser feito, é a melhor coisa. E tem a pseudonimização, que às vezes você guardar essa chave mestra em algum lugar, alguém consegue chegar ao vídeo original. Mas para aquele operador, ele não precisa ficar, talvez, expondo tanto. Se eu conseguir nublar essa tela tal, é uma forma de eu preservar esse titular. Então, sempre que possível, criptografar dados, né? Eu tenho vários clientes dessa área de segurança, de monitoramento e tal, que eles mantêm armazenado criptografado, porque eles não precisam ter acesso à imagem. Então, assim, eu nem quero ter acesso sequer ao conteúdo. O que eu preciso fazer é funcionar, ligar a câmera, desligar o alarme, ligar e desligar, não preciso ter acesso à imagem. Então, eu criptografo isso aí, ou senão nem armazeno isso tal, porque eu vou me afastando cada vez mais de um incidente. Até para Eu aproveitar mesmo- uma Tem pergunta aqui muito no chat. assunto, galera. Peraí, já temos que cortar, Silvano. A gente tem a gravação agora, tem a live agora às 10 da manhã com o pessoal da Digicom, mas, Rúbia, eu mesmo tinha várias perguntas e tem várias perguntas no chat. Quem quiser fazer essas perguntas, entrar em contato direto com você, faz como? Opa, pode me mandar um e-mail, então, rubia@pffa.com.br. Será um prazer poder falar um pouquinho mais desse tema. Rubia, arroba o quê? Minhas redes, né? No meu LinkedIn, no meu Instagram, Rubia Ferrão. Vamos ser amigos virtuais, porque hoje é o novo normal, ser amigo primeiro nas redes, né? Todos vocês eu fui amiga virtual primeiro. A gente não teve o prazer de se conhecer pessoalmente ainda, né? Ainda. Mas eu ainda gosto muito de conhecer pessoalmente. Mas hoje em dia o novo normal é conhecer nas redes, por isso, cuidem da sua imagem virtual. Cuidem ali daquela exposição que você faz no âmbito das redes. Isso vale para a empresa, isso vale para a pessoa física. Ou seja, fica a dica, o Silvano não pode mais beber virtualmente aqui com a gente para não queimar a imagem virtual dele, como ele gosta de queimar a imagem dele aí com algumas coisas. Pessoal, muito obrigado. Rúbia, muito obrigado pela presença, foi fantástico. Foi ótimo, foi ótimo. Rúbia, super obrigado pela sua participação. Galera, e nos vemos... Vai ter parte 2, hein? Certamente, cara. Quando tem muita coisa. quiserem, estou à disposição. Foi muito agradável. Obrigada pelo convite. Muito legal. E nos vemos daqui a pouquinho na programação do CT. Amanhã, episódio mais do que especial. Esperamos um bolo do Kleber, hein? Comemorativo. Nada menos que isso. Nada menos. O pessoal já joga essa, né, no ao vivo. Mas tudo bem, a gente. Missão dada, missão cumprida. Tamo junto. Isso. Valeu, galera! Valeu. Falou, tchau, tchau. Até amanhã. Abraço. Seja bem-vindo, vocês estão na central de vendas exclusivas do CT Segurança e nesse mês quem está com a gente é a Combox, uma fabricante 100% brasileira de produtos de segurança eletrônica e parceira aqui do CT Segurança. Olá pessoal, meu nome é Ricardo Rauch, eu sou CEO da Combox Tecnologia. A Combox é uma empresa especializada em desenvolvimento de hardware e software para o segmento de segurança eletrônica. A Combox tem 5 linhas de produtos para esse segmento. Nós temos controle de acesso, temos alarme corporativo, temos software PSIM, temos software para controle de data center e temos também uma solução completa de hardware e software para automação IP voltada para o mercado de segurança eletrônica, que é o assunto do dia. A nossa linha de automação IP ela consiste de hardware e software. A nossa linha de hardware se chama Multi-IO, extremamente robusta, extremamente simples e com uma ótima relação custo-benefício. Esses módulos eles são utilizados para qualquer aplicação que vocês queiram ligar alguma coisa ou queiram monitorar um sensor. Eles já são utilizados por vários softwares de VMS, a grande maioria. Os módulos são muito robustos, eles não dão manutenção, eles funcionam também como CLP. Vocês podem fazer uma programação no notebook de vocês, é uma tabela, não é nem programação. Vocês enviam esse programa para essa placa e os módulos passam então a executarem lógicas que vocês mesmos programaram. O mercado de segurança eletrônica tem muitas outras oportunidades, ou seja, é um novo nicho de mercado que vocês podem explorar, agregando valor ao serviço de vocês. É isso, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Combox,
quer conhecer um pouco mais ainda, link na descrição de uma live que nós fizemos, onde você vai entender muito mais sobre as multi-IO, sobre a automação IP e como ela pode trazer dinheiro e benefícios para você, seu cliente. Tem que aproveitar a oportunidade que a Combox traz de 11 a 25 de agosto. Você vai poder comprar qualquer um dos itens da linha de automação IP com 10% de desconto. E além de poder comprar com 10% de desconto, se inscrevendo no site que está na descrição, você também concorre a um tablet. Olha que fantástico! E você ainda vai concorrer, caso seja o integrador que trouxer o melhor negócio para a Combox. Além de ganhar um tablet, você também pode ganhar R$1.000 de premiação. É isso aí. Então, não perde a oportunidade e vamos lá!